Descobri que meus pais guardam dinheiro enquanto eu passo aperto pagando as contas deles. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá! O som da minha colher raspando contra o fundo da tigela de cereal ecoa pela cozinha silenciosa. São 6 da manhã de uma segunda-feira qualquer, e já estou calculando quanto resta na minha conta corrente após pagar as contas de casa no fim de semana. R$ 342. Era para durar até o próximo salário, mas sei que não vai. Minha mãe aparece na cozinha ainda de roupão, os cabelos desalinhados formando uma auréola grisalha ao redor do rosto cansado. Camila, querida, ela começa, e eu já sei o que vem a seguir. O tom meloso que usa quando precisa de algo. O remédio da pressão acabou ontem. Você poderia passar na farmácia depois do trabalho? Não menciona que o medicamento custa R$ 80. Não precisa. Ambas sabemos que sou eu quem vai pagar, como sempre faço há 2 anos, desde que papai foi demitido da metalúrgica e ela começou a ter problemas de saúde, que impedem qualquer trabalho. Claro, mãe. As palavras saem automaticamente, mesmo enquanto minha mente faz cálculos rápidos. R$ 80 do remédio, mais 40 do mercado que prometi fazer hoje, sobram 222 para 2 semanas. Ela sorri aliviada e se serve de café na caneca que eu trouxe da empresa no ano passado. A mesma caneca que ela quebrou mês passado e eu tive que colar com Super Bonder porque não tinha dinheiro para comprar outra. Ah, e Camila, ela acrescenta, mexendo o açúcar com movimentos lentos e deliberados, seu pai estava pensando em reformar o banheiro. Aqueles azulejos estão mesmo muito velhos. Meu estômago se contrai. Reformar como? Nada muito caro, querida. Só trocar os azulejos, talvez o vaso sanitário. Ele viu num folheto que sai por uns R$ 3.000. R$ 3.000, o equivalente a 1 mês e meio do meu salário. Olho para ela, esperando algum sinal de que entende a impossibilidade do que está sugerindo, mas ela continua mexendo o café como se estivesse falando sobre o tempo. Mãe, eu não tenho R$ 3.000. Mas você pode parcelar, não pode? No cartão? Ela finalmente me olha e há algo nos seus olhos que me deixa desconfortável. Uma expectativa como se eu fosse uma máquina de dinheiro que apenas precisa ser operada corretamente. Termino meu cereal em silêncio e lavo a tigela na pia. A torneira goteja, outro reparo que precisamos fazer mas que nunca temos dinheiro. Ou melhor, que eu nunca tenho dinheiro. Ao sair para o trabalho, passo pela sala onde meu pai assiste televisão, ainda de pijama às 7 da manhã. Ele acena distraidamente sem tirar os olhos da tela. O controle remoto descansa em sua barriga proeminente, que cresceu consideravelmente desde que parou de trabalhar. Até logo, pai. HM. É toda a resposta que recebo. No ônibus para o escritório, conto o dinheiro na carteira. R$ 42 em notas amassadas. Suficiente para almoço e passagem de volta, se eu comer no restaurante popular da esquina. Meu celular vibra com uma mensagem de Renata, minha única amiga que ainda me convida para sair. Oi, amor. Vamos tomar uma cervejinha hoje depois do trabalho? Preciso desabafar sobre o Marco. Digito e apago a resposta 3 vezes antes de mandar. Não posso hoje, R. Talvez semana que vem? Ela responde imediatamente. Você sempre fala isso. Que tá acontecendo? Não sei como explicar que não tenho R$ 20 para uma cerveja. Que se eu gastar esses R$ 20, vou ter que escolher entre almoçar amanhã ou tomar ônibus para casa. Que minha vida se tornou uma sequência infinita de cálculos mezinhos e escolhas impossíveis. Só tô cansada mesmo. Tá bem. Mas semana que vem eu não aceito não como resposta. Guardo o celular e encosto a cabeça na janela do ônibus, vendo a cidade passar em tons de cinza. Quando foi que minha vida virou isso? Quando parei de ser filha e virei provedor oficial da família? Lembro vagamente de como era antes. Tinha meus próprios problemas, claro, mas também tinha meus próprios sonhos. Queria fazer faculdade de jornalismo, viajar, morar sozinha numa kitnet no centro. Pequenos sonhos que pareciam perfeitamente alcançáveis aos 22 anos. Agora, aos 26, moro no mesmo quarto da adolescência e meu maior sonho é conseguir pagar todas as contas sem entrar no cheque especial. No trabalho, Márcia da contabilidade comenta sobre o apartamento novo que ela e o marido compraram. 2 quartos, sacada gourmet, uma delícia. Claro que vamos nos apertar nos primeiros anos, mas vale a pena investir no próprio lar, né? Concordo com um sorriso forçado, fingindo entender sobre financiamentos e prestações quando minha realidade é contar moedas para comprar pão de açúcar. Durante o almoço, como minha marmita requentada no micro-ondas da Copa enquanto os colegas vão ao restaurante japonês da esquina. R$ 25 o prato. Uma fortuna que não posso nem considerar. Abro o banco no celular e verifico minha conta pela 3ª vez hoje. O mesmo valor patético continua lá, me encarando como uma acusação silenciosa da minha incapacidade de crescer na vida. Às 5 da tarde, em vez de ir direto para casa, passo na farmácia. O medicamento da minha mãe custa exatamente R$ 83,50. Pago com o cartão de débito e vejo meu saldo despencar para R$ 258,50. Na volta paro no mercado.
Compro o básico: arroz, feijão, óleo, açúcar, pão. Evito passar pelos corredores de produtos de limpeza porque sei que o detergente está acabando e não quero ter que escolher entre sabão em pó e amaciante. Chego em casa com as sacolas pesadas e encontro meus pais na mesma posição da manhã. Ela na cozinha, ele na sala assistindo TV. Como se o mundo tivesse pausado na minha ausência. Conseguiu o remédio? Minha mãe pergunta antes mesmo de eu tirar os sapatos. Consegui. Entrego a caixinha e ela sorri aliviada. Obrigada, querida. Você é um anjo. Guardo as compras em silêncio, organizando cada item com o cuidado de quem sabe que não pode desperdiçar nada. O pão vai para o freezer, dura mais. O arroz, divido em porções menores para controlar melhor o consumo. Camila, meu pai me chama da sala. Você viu aquele programa sobre reforma de banheiro? Que coisa linda que fica. Respiro fundo antes de responder. Vi, pai. Estava pensando em pedir um orçamento. Só para saber quanto fica. Apenas um orçamento, ele diz. Como se orçamento não fosse o primeiro passo de uma estrada que sempre termina comigo pagando a conta. Subo para o meu quarto e sento na cama que tenho desde os 15 anos. O colchão afundou no meio, mas colchão novo custa pelo menos R$ 500. Dinheiro que não existe na minha realidade. Pego o meu caderno velho e faço as contas do mês. Salário, R$ 1.800. Contas da casa que pago, água R$ 60, luz 120, internet 80, medicamentos da mãe 200 em média, mercado 300. Total, R$ 760. Sobram R$ 1.040. Parece muito até eu lembrar que preciso pagar minha passagem de ônibus, 140. Almoço quando não tem comida em casa, 200 roupas e sapatos quando estragam. 200 em média, médico quando fico doente, 150 com consulta e remédios. Na prática, sobram R$ 350 por mês. Para tudo. Para qualquer emergência. Qualquer prazer, qualquer sonho que eu ainda tenha coragem de alimentar. Meu celular toca. Renata novamente. Oi, amor. Sei que você tá estranha ultimamente. Quer conversar? A vontade de desabafar é tanta que minha garganta se fecha. Contar que virei escrava da minha própria família. Que não consigo sair de casa porque não tenho dinheiro nem para uma passagem extra. Que estou desperdiçando os melhores anos da minha vida sustentando 2 adultos que acham que trabalhar é opcional. Mas não conto. Porque é humilhante demais. Porque ela não entenderia. Porque admitir em voz alta tornaria tudo mais real. Só estou cansada mesmo, Trabalho, sabe como é. Tá bem. Mas se precisar de mim, eu tô aqui, tá? Desligo e fico olhando para o teto do meu quarto. Para as mesmas manchas de umidade que conheço de cor. Para o mesmo buraco no gesso que meu pai prometeu arrumar há 2 anos. É nessa hora, no silêncio do fim do dia, que a raiva vem. Uma raiva surda que cresce devagar no meu peito como água fervendo numa panela. Raiva de mim mesma por aceitar isso. Raiva deles por se aproveitarem. Raiva da situação que parece não ter saída. 26 anos. Outras pessoas da minha idade estão construindo carreiras, relacionamentos, vidas próprias. E eu estou aqui, presa numa casa que não é minha, sustentando pessoas que deveriam estar me apoiando. O pior é que eles nem percebem. Para eles, é natural que eu pague tudo. Como se fosse minha obrigação, meu destino inevitável. A filha responsável que nunca decepciona. Mas e se eu decepcionasse? E se um dia eu simplesmente parasse de pagar? O que aconteceria? A pergunta fica ecoando na minha cabeça enquanto escuto meus pais conversando na cozinha, provavelmente planejando o próximo gasto que vão me pedir para cobrir. Suas vozes se misturam com o barulho da televisão, criando uma trilha sonora familiar da minha prisão doméstica. E pela primeira vez em muito tempo, em vez de calcular como vou conseguir pagar a próxima conta, eu me pergunto, como seria se eu não pagasse? A pergunta me persegue durante toda a semana seguinte. Como seria se eu não pagasse? A ideia cresce na minha cabeça como uma planta daninha, impossível de arrancar. Na quinta-feira acontece o que eu temia. Meu pai chega em casa com 3 orçamentos de reforma impressos em papel brilhante, espalhando-os sobre a mesa da cozinha como cartas de um baralho caro. Olha só, Camila. Este aqui ficou em 2.800. Uma pechincha. Ele aponta para números que dançam na minha frente. R$ 2.800, quase 2 meses do meu salário líquido. Dinheiro que eu não tenho, nunca tive e provavelmente nunca terei. Pai, eu já falei que não tenho esse dinheiro. Mas você pode financiar, filha. Dividir em 12 vezes no cartão. Fica em 230 por mês. Quase nada. Quase nada. R$ 230 é o que eu gasto de comida no mês inteiro quando me esforço para economizar. É 3 semanas de passagem de ônibus. É o valor que me sobra depois de pagar todas as contas da casa. Minha mãe se junta à conversa, secando as mãos num pano de prato que comprei mês passado. É que o banheiro está mesmo precisando, Camila. Ontem até comentei com a dona Regina, nossa vizinha. Que vergonha aqueles azulejos quebrados. Vergonha. A palavra me atinge como um tapa. Vergonha de quem? Minha? Deles que não conseguem pagar os próprios reparos? Ou vergonha do que os outros vão pensar? Vocês já pensaram em conseguir um trabalho?
As palavras saem da minha boca antes que eu possa controlá-las. O silêncio que se instala na cozinha é ensurdecedor. Meu pai me olha como se eu tivesse sugerido que ele cortasse o próprio braço. Trabalho? Filha, eu tenho 52 anos. Quem vai querer contratar alguém da minha idade? E eu tenho problema na coluna, minha mãe adiciona rapidamente. O médico disse que não posso ficar muito tempo em pé. O mesmo médico que ela nunca trouxe nenhum atestado, nenhum laudo, nenhuma evidência concreta dos tais problemas na coluna, mas que me custou R$ 200 de consulta particular porque o SUS demora muito. Existem trabalhos que se fazem sentado, mãe. Home office e telemarketing. Ah, Camila, você sabe como é. Essas coisas de computador são muito complicadas para mim. Complicadas. Mas não complicadas demais para passar 3 horas por dia no Facebook, curtindo fotos de comida e compartilhando correntes religiosas. Subo para o meu quarto com o coração acelerado. Pela primeira vez, questionei o sistema. Pela primeira vez, sugeri que talvez, apenas talvez, eles pudessem contribuir para as próprias despesas. E a reação foi exatamente o que eu esperava. Desculpas. Justificativas. Razões pelas quais é impossível para eles, mas perfeitamente natural para mim. Sento na minha cama e abro o notebook que comprei parcelado em 10 vezes no ano passado. Ainda faltam 4 parcelas de R$ 120. Acesso sites de emprego, algo que não faço há meses. Assistente administrativo em empresa do centro. Salário, R$ 2.200. Meu coração acelera. R$ 400 a mais por mês. Seria o suficiente para... Para o quê? Para pagar a reforma do banheiro que meus pais querem? A realização me atinge como um murro no estômago. Mesmo ganhando mais dinheiro, nada mudaria. Eles simplesmente encontrariam formas mais caras de gastá-lo. A reforma do banheiro seria seguida pela cozinha, depois pela sala, depois pela área externa que precisa de uma arrumadinha. Meu celular vibra. Uma mensagem de Renata com a foto de um drink colorido. Sexta-feira no boteco da esquina. Vem comigo? Por favor. Olho para a foto. O drink parece refrescante, o ambiente aconchegante. Por um momento imagino como seria estar lá rindo, conversando sobre coisas banais, sentindo-me normal novamente. Verifico minha conta bancária. R$ 215. Se eu for, vou gastar pelo menos R$ 50 entre bebida e Uber de volta. Dinheiro que deveria guardar para alguma emergência. Mas qual emergência? Minha vida inteira é uma emergência constante. Sempre há uma conta atrasada, um remédio para comprar, um reparo para fazer. Quando foi a última vez que fiz algo só por prazer? Antes que possa me arrepender, digito: vou sim. Que horas? A resposta vem instantânea: 20 horas. Finalmente. Estava sentindo sua falta. Fecho o celular e fico olhando para ele como se fosse uma bomba prestes a explodir. Acabei de comprometer R$ 50 que não tenho para um prazer que não mereço. E estranhamente me sinto mais viva do que em meses. Na sexta-feira, escolho minha melhor blusa, a azul que comprei há 2 anos e uso apenas em ocasiões especiais. Passo batom, uma raridade nos últimos tempos. Quando desço para a cozinha, minha mãe me olha surpresa. Nossa, que elegante! Vai sair? Vou encontrar uma amiga. Que bom, filha! Você anda muito em casa ultimamente. Muito em casa porque não tenho dinheiro para sair, penso, mas não falo. A Camila, meu pai aparece na porta da cozinha, você poderia passar no mercado amanhã? Acabou o café. Acabou o café. Uma frase simples que significa mais R$ 15 do orçamento que já não existe. Não vou poder amanhã, pai. Vocês podem ir. Ele me olha como se eu tivesse falado em chinês. Mas você sempre faz as compras. Sempre não significa que tem obrigação. O silêncio volta a pairar no ar. Meus pais trocam olhares, claramente confusos com essa versão de mim que ousa questionar as regras não escritas da nossa dinâmica familiar. Saio de casa antes que possam responder, mas escuto minha mãe sussurrar para meu pai: que deu nela hoje? O boteco da esquina está cheio, música alta, pessoas rindo. Renata me recebe com um abraço apertado, como se eu tivesse voltado de uma viagem longa. Meu Deus, que saudade! Você sumiu da face da terra. Pedimos 2 drinks. Quando chega a conta da primeira rodada, R$ 28, minha mão treme levemente ao entregar o dinheiro. Mas Renata está falando sobre o trabalho novo dela, os planos para o fim do ano, a possibilidade de dividir um apartamento com o namorado. E você? Ela pergunta. Como anda sua vida? Namoro? Trabalho? Projetos? Como explicar que minha vida virou uma planilha de contas a pagar? Que meus projetos se resumem a conseguir que o dinheiro dure até o fim do mês? Estou reavaliando algumas coisas. Reavaliando como? O álcool está soltando minha língua. Sabe, às vezes eu sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. Como se eu tivesse pegado o roteiro errado e agora não sei como sair do personagem. Ela franze a testa. Que roteiro? O roteiro da filha certinha que resolve todos os problemas da família. Que paga todas as contas, que nunca reclama, que nunca pensa em si mesma. Camila, do que você está falando? E então, talvez pela primeira vez em 2 anos, eu conto.
Conto sobre as contas que pago, sobre os medicamentos que compro, sobre a reforma que querem que eu financie. Conto sobre os 26 anos desperdiçados sendo adulta responsável enquanto meus pais brincam de aposentados precoces. Renata me escuta em silêncio, seu drink esquecido sobre a mesa. Meu Deus, Camila. Isso é abuso financeiro. É o quê? Abuso financeiro. Quando alguém te manipula emocionalmente para controlar teu dinheiro. Minha prima passou por isso com o ex-marido. A expressão sou estranha aplicada à minha família. Abuso. Manipulação. Palavras fortes demais para pessoas que dizem me amar. Não é bem assim, Rê. Eles precisam de mim. Precisam ou se acostumaram com a mordomia? A pergunta fica ecoando na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. No Uber, R$ 32, mais caro do que eu esperava, fico olhando pela janela e pensando em duas palavras. Precisam ou se acostumaram? Chego em casa e encontro meus pais assistindo a um filme na TV a cabo que eu pago. Acenam distraidamente quando passo pela sala. Como foi, filha? Foi bom. Que bom. Ah, esqueci de avisar. Acabou o arroz também. E o amaciante? Acabou o arroz. Acabou o amaciante. Como se as coisas simplesmente evaporassem sozinhas, sem que ninguém tivesse responsabilidade por repô-las. No meu quarto, tiro a blusa azul e a penduro no armário com cuidado. Talvez seja a última vez que uso por muito tempo. Abro minha conta bancária e vejo o estrago. R$ 153. 3 dias depois de receber o salário. Mas pela primeira vez em meses, não sinto apenas desespero. Sinto algo diferente. Uma clareza estranha, como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro. Preciso ou se acostumaram? A resposta está bem na minha frente, mas ainda não tenho coragem de olhar diretamente para ela. No sábado de manhã, acordo com uma sensação estranha no peito. Demoro alguns segundos para identificar o que é determinação. Uma sensação que não experimento há tanto tempo que quase não reconheço. Desço para a cozinha e encontro meus pais tomando o café da manhã. O café que, segundo eles, havia acabado ontem. Aparentemente conseguiram o milagre da multiplicação dos grãos durante a madrugada. Bom dia, digo, servindo-me uma xícara. Bom dia, querida. Dormiu bem? Minha mãe pergunta, espalhando margarina numa fatia de pão que também deveria ter acabado. Muito bem. Sento-me à mesa e os observo. Realmente os observo, talvez pela primeira vez em anos. Meu pai, de pijama às 9 da manhã, folheando o jornal como um aposentado de 70 anos. Minha mãe com as unhas feitas. Quando foi que ela teve dinheiro para fazer as unhas? Pai, eu digo, mantendo minha voz calma. Como vocês compraram café e pão se disseram que tinham acabado? Ele levanta os olhos do jornal, ligeiramente irritado pela interrupção. A sua mãe achou uns trocados na gaveta. Uns trocados. Suficientes para café, pão, margarina e provavelmente outras coisas que não vi ainda. Que gaveta? Minha mãe se mexe desconfortavelmente na cadeira. Ah, filha, você sabe. Sempre sobram uns trocos aqui e ali. Quanto em trocados? O silêncio se instala. Eles trocam olhares, claramente desconfortáveis com minhas perguntas. Por que essa curiosidade toda? Meu pai pergunta, defensivo. Porque ontem vocês me pediram para comprar café dizendo que não tinham dinheiro. Hoje aparecem com café, pão e aparentemente dinheiro suficiente para outras coisas também. Minha mãe suspira, como se eu fosse uma criança insistente fazendo perguntas inconvenientes. Camila, são só uns 15, 20 reais. Nada demais. 20 reais. Que ontem poderiam ter comprado o café, mas que hoje são só 20 reais. A lógica torta da nossa dinâmica familiar finalmente fica clara para mim. Entendi. Levanto-me e lavo minha xícara na pia. Vou sair. Vai aonde? Minha mãe pergunta. Resolver umas coisas. Pego minha bolsa e saio antes que possam fazer mais perguntas. Preciso de ar fresco e espaço para pensar. Caminho até a praça do bairro e sento num banco sob uma árvore. Tiro o celular e ligo para Renata. Oi, amor. Como está a ressaca? Você conhece algum psicólogo barato? A pergunta sai sem que eu planeje. Renata demora um momento para responder. Conhece um que atende pelo convênio da prefeitura. 15 reais a consulta. Por quê? Acho que preciso de ajuda para entender algumas coisas. Sobre ontem. Sobre toda a minha vida. Ela me passa o contato da doutora Mariana e promete me acompanhar na primeira consulta se eu quiser. Quando desligo, sinto uma mistura de medo e alívio. Medo de descobrir coisas sobre mim mesma que preferiria não saber. Alívio de finalmente admitir que preciso de ajuda. Passo a tarde caminhando pelo centro da cidade, observando as pessoas. Casais fazendo compras juntos, famílias almoçando em restaurantes, jovens da minha idade rindo e conversando em grupos. Vida normal. Vida que eu esqueci que existia. Entro numa livraria e folheio alguns livros sobre independência financeira. Os títulos são como promessas. Como sair das dívidas, planejamento financeiro pessoal, liberdade financeira em 12 passos. Compro um por R$ 19,90. Um investimento em mim mesma, eu me convenço. Quando chego em casa no final da tarde, encontro uma surpresa na mesa da cozinha. 3 novos orçamentos de reforma. Desta vez, não só para o banheiro, mas para a cozinha também.
Camila, meu pai me chama animadamente. Olha só que maravilha! O mesmo pedreiro que vai fazer o banheiro pode aproveitar e reformar a cozinha também. Fica mais barato fazendo tudo junto. Minha mãe se junta a ele, igualmente entusiasmada. É uma oportunidade única, filha. Ele vai dar desconto se fecharmos os 2 serviços. Olho para os papéis espalhados sobre a mesa. Números que dancam na minha frente. R$ 5.500 para as 2 reformas. 3 meses do meu salário bruto. E vocês acham que eu tenho R$ 5.500? Você pode financiar, querida, minha mãe diz com naturalidade assustadora. Em 24 vezes fica bem suave. Bem suave. R$ 230 por mês durante 2 anos. Para reformas numa casa que não é minha, para o conforto de pessoas que não contribuem financeiramente para nada. Não. A palavra sai firme, clara, definitiva. Meus pais param de falar e me olham como se eu tivesse acabado de falar numa língua estrangeira. Como assim não? Meu pai pergunta. Não vou financiar as reformas. Não tenho dinheiro para isso. Mas você pode conseguir, filha. É só se esforçar um pouco mais. Me esforçar como? Trabalhando 2 empregos? Deixando de comer para pagar as prestações? Minha mãe franze a testa. Não precisa exagerar, Camila. Exagerar? Puxo o livro da bolsa e o coloco sobre a mesa por cima dos orçamentos. Vocês sabem quanto eu ganho por mês? Sabem quanto sobra depois que pago todas as contas desta casa? Silêncio. R$ 300, continuo. R$ 300 para tudo. Para roupa, sapato, médico, qualquer emergência que apareça. Para qualquer coisa que seja minha. Meu pai se recompõe primeiro. Camila, família é isso. A gente se ajuda. Se ajuda. Quando vocês me ajudaram pela última vez? Outro silêncio mais longo desta vez. Nós te criamos, minha mãe diz finalmente, com aquele tom ferido que sempre usa quando é confrontada. E eu sou grata por isso. Mas criar um filho é obrigação, não favor. E essa gratidão não me transforma em escrava financeira pelo resto da vida. As palavras saem com uma força que me surpreende. Como se estivessem guardadas há anos, esperando o momento certo para serem liberadas. Meu pai se levanta bruscamente. Escrava? Que exagero é esse? Ninguém está te obrigando a nada. Não? Então posso parar de pagar a conta de luz? Camila, posso parar de comprar os remédios da mãe? Que absurdo! Posso parar de fazer mercado para casa? Você está sendo ridícula. Então eu sou obrigada. Vocês apenas disfarçam a obrigação de culpa emocional. Subo para o meu quarto carregando o livro e deixando os orçamentos sobre a mesa. Pela primeira vez, não limpo a bagunça que não fiz. Não organizo os papéis que não são meus. Não cuido de um problema que não é meu para resolver. No meu quarto, abro o livro no primeiro capítulo, identificando padrões destrutivos. A primeira pergunta do exercício me acerta em cheio. Você sente que sua vida financeira está controlada por outras pessoas? Marco sim com força, quase rasgando o papel. Você já renunciou a objetivos pessoais para satisfazer as demandas financeiras de outros? Sim, sim, sim. Você sente medo de dizer não a pedidos de dinheiro? Mais uma vez, sim. A cada pergunta respondida, a realidade da minha situação fica mais clara e mais dolorosa. Não sou uma filha cuidadosa. Sou uma vítima de manipulação financeira. A diferença é que quando acontece com estranhos, chamamos de golpe. Quando acontece com família, chamamos de amor. Meu celular toca. É uma mensagem de Renata. Conseguiu marcar com a psicóloga? Ainda não, mas vou marcar segunda-feira. Que bom. Estou orgulhosa de você. Orgulhosa de mim. Quando foi a última vez que alguém disse isso? Quando foi a última vez que eu mesma me senti orgulhosa de alguma coisa? Olho ao redor do meu quarto. Para as paredes que conheço desde a adolescência, para os móveis que não escolhi, para a vida que não planejei. 26 anos e sinto como se ainda estivesse esperando minha vida começar. Talvez seja a hora de parar de esperar. Abro meu notebook e começo a pesquisar apartamentos para alugar. Pequenos, baratos, mas meus. Pela primeira vez em anos, faço planos que não incluem resolver os problemas de outras pessoas. E estranhamente, em vez de medo, sinto algo que havia esquecido que existia. Esperança na segunda-feira, acordo antes do despertador. São 5:30 da manhã e minha mente já está funcionando a 1000 por hora. Ontem foi um domingo tenso, com meus pais me olhando como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Nenhum de nós mencionou as reformas, mas a tensão pairava no ar como fumaça densa. Desço para a cozinha e faço café, aproveitando o silêncio da casa. Pela janela, vejo o vizinho saindo para trabalhar. Ele acena e sorri, como sempre faz. Deve ter uns 40 anos, mora sozinho, parece feliz. Quando foi que comecei a invejar a vida de um homem de meia idade que mal conheço? Às 7, ligo para o consultório da doutora Mariana. A secretária é simpática e consegue me encaixar para quinta-feira às 2 da tarde. R$ 15 que vou tirar do dinheiro do almoço desta semana. No trabalho, Márcia nota que estou diferente. Você está com uma cara boa hoje. Conseguiu descansar no fim de semana? Algo assim respondo, organizando os papéis na minha mesa. Márcia, posso te perguntar uma coisa? Claro.
Como você teve coragem de sair da casa dos seus pais? Ela me olha surpresa. Nossa, faz tanto tempo. Acho que simplesmente chegou o momento em que eu precisava descobrir quem eu era fora daquele ambiente, sabe? Por que a pergunta? Curiosidade. Mas não é curiosidade. É necessidade urgente de entender como pessoas normais fazem transições normais para vidas adultas normais. Durante o almoço, em vez de esquentar minha marmita, caminho até uma imobiliária pequena perto do escritório. A corretora, uma mulher de uns 50 anos chamada Sandra, me recebe com um sorriso profissional. O que você está procurando, querida? Um apartamento pequeno, kitchen ou um quarto, aluguel até R$ 800. Ela digita no computador, franzindo ligeiramente a testa. Sua renda comprova quanto? 1.800 líquidos. Perfeito. Temos algumas opções. Quer ver hoje mesmo? Meu coração acelera. Posso ver? 1 hora depois, estou na frente de um prédio de 3 andares no centro da cidade. O apartamento fica no segundo andar. Um ambiente único com uma pequena cozinha americana, banheiro minúsculo mas limpo, e uma janela que dá para a rua. R$ 700, Sandra explica, mais condomínio de 50. Água e luz por conta do inquilino. R$ 750. 40% do meu salário, exatamente o que os especialistas recomendam para moradia. Pela primeira vez em anos, os números fazem sentido a meu favor. Qual a documentação necessária? 3 últimos olerites, comprovante de renda, fiador ou 3 meses de caução. Fiador. Automaticamente penso nos meus pais, depois me lembro de que eles são exatamente as pessoas das quais estou tentando me libertar. Posso dar os 3 meses de caução? Claro. Fica em R$ 2.250 para entrar. R$ 2.250. Praticamente tudo que tenho na poupança. Todo o dinheiro que consegui guardar trabalhando feito louca nos últimos 6 meses. Posso pensar até amanhã? Sem problemas. Mas apartamento nesse preço sai rápido. Volto ao escritório com a cabeça fervilhando. É possível. Matematicamente, fisicamente e financeiramente possível. Tenho o dinheiro para entrar e renda suficiente para me manter. A única coisa que me falta é coragem. Às 5 da tarde, em vez de ir direto para casa, passo numa loja de departamentos. Preciso de algumas coisas básicas se for levar esse plano adiante. Compro um conjunto simples de panelas, R$ 80, pratos e copos básicos, R$ 40, e um jogo de cama solteiro, R$ 60. R$ 180. É dinheiro que não deveria estar gastando, mas cada compra parece um pequeno ato de rebeldia. Estou comprando minha liberdade uma panela de cada vez. Chego em casa carregando as sacolas e encontro meus pais na sala, assistindo televisão. Eles olham para as sacolas com curiosidade. O que é isso? Minha mãe pergunta. Umas coisas que precisava. Panelas? Meu pai ergue uma sobrancelha. Para quê? Temos panelas. São para mim. O silêncio que se segue é carregado de tensão. Eles sentem que algo está mudando, mas ainda não sabem exatamente o que. Subo para o meu quarto e escondo as compras no fundo do armário. Cada item ali representa um passo em direção a uma vida que ainda não tive coragem de reivindicar completamente. Meu celular toca. Mensagem de um número desconhecido. Oi, Camila. Aqui é a Sandra da imobiliária. Surgiu outro interessado no apartamento. Se você quiser mesmo, preciso de uma resposta até amanhã de manhã. Pressão. O universo testando minha determinação. Sento na cama e abro o livro de educação financeira no capítulo sobre tomando decisões que mudam sua vida. O texto fala sobre análise de risco versus benefício, sobre o medo do desconhecido, sobre a importância de distinguir entre prudência e paralisia. Às vezes, leio em voz alta, a decisão mais arriscada é não decidir nada. Pego uma folha de papel e desenho 2 colunas, ficar e sair. Na coluna ficar escrevo, segurança, família, rotina conhecida. Na coluna sair escrevo, liberdade, independência, possibilidade de crescer. Olho para as 2 listas. A primeira é mais curta, mas parece mais sólida. A segunda é mais longa, mas parece mais frágil. Então acrescento uma linha na coluna ficar, continuar sendo usada financeiramente. E na coluna sair, chance de descobrir quem eu posso ser. A decisão se torna cristalina. Pego o celular e digito uma mensagem para Sandra. Quero o apartamento. Posso assinar o contrato amanhã? A resposta vem em segundos. Perfeito. Te espero às 9 horas no escritório. Envio a mensagem e imediatamente sinto uma mistura de terror e euforia. Acabei de tomar a decisão mais importante da minha vida adulta sem consultar ninguém, sem pedir permissão, sem me justificar. Escuto vozes vindas da cozinha. Meus pais conversando sobre algo, provavelmente sobre meu comportamento estranho dos últimos dias. Daqui a algumas semanas, não vou mais escutar essas conversas. Não vou mais fazer parte dessa dinâmica doentia. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parece algo que eu posso moldar, em vez de algo que simplesmente acontece comigo. Abro minha conta bancária no celular e olho para os números. Em breve esse dinheiro vai se transformar em chaves, em endereço próprio, em liberdade real. É o melhor investimento que já fiz na vida.
Agora só preciso encontrar coragem para contar aos meus pais. Ou talvez não. Talvez eu simplesmente saia, deixe um bilhete e comece minha vida de verdade. Como adultos normais fazem quando estão prontos para voar sozinhos. A ideia me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Aos 26 anos, finalmente vou descobrir como é ser independente de verdade. E pela primeira vez em anos, durmo bem. Na terça-feira, acordo com o estômago embrulhado. Hoje é o dia. Em algumas horas, vou assinar um contrato que vai mudar minha vida completamente. Desço para tomar café e encontro minha mãe na cozinha, mexendo açúcar numa xícara com movimentos mecânicos. Ela parece preocupada. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Ela me olha com atenção. Dormiu bem? Você estava se mexendo muito durante a noite. Estava? Sim. E falando dormindo também. Alguma coisa te preocupando? Falando dormindo. Provavelmente revelando meus planos no inconsciente. Por um momento, considero contar tudo agora. Seria mais honesto, mais maduro. Mas também daria a eles tempo para tentar me impedir, me manipular, me fazer sentir culpada. Só trabalho, minto. Meu pai aparece na cozinha, já vestido para nada, como sempre. Camila estava pensando. Que tal se a gente for ver uns móveis para o banheiro no sábado? Só para ter uma ideia do que gostaríamos. Móveis para o banheiro que eu não vou reformar, numa casa onde não vou mais morar. A ironia é quase cômica. Não vou poder no sábado, pai. Domingo então? Também não. Ele franze a testa. Você anda muito ocupada ultimamente. Tenho direito de ter minha própria vida. As palavras saem mais afiadas do que eu pretendia. Meus pais trocam olhares, aquele tipo de olhar que pais trocam quando acham que o filho está passando por uma fase difícil. Termino meu café rapidamente e pego a bolsa. Dentro dela está minha carteira com todos os documentos necessários e o cartão do banco com meus R$ 2.250 de liberdade. Tchau, digo, beijando o rosto dos dois mecanicamente. Vai voltar para almoçar? Minha mãe pergunta. Não. Vou almoçar fora hoje. Outra pequena mentira. Na verdade, vou estar ocupada demais assinando papéis para pensar em comida. O trajeto até o escritório da imobiliária parece simultaneamente o mais longo e o mais curto da minha vida. A cada quarteirão, uma parte de mim quer voltar correndo para casa e fingir que nada disso está acontecendo. Outra parte quer correr para chegar logo e assinar tudo antes que perca a coragem. Sandra me recebe com um sorriso caloroso e uma pasta cheia de documentos. Pronta para a independência? Mais do que pronta. Passamos uma hora revisando contratos, assinando papéis, transferindo dinheiro. Cada assinatura parece um pequeno corte nos fios invisíveis que me prendem à casa dos meus pais. Parabéns, Sandra diz finalmente, entregando-me um chaveiro com 2 chaves douradas. Você agora é oficialmente independente. Olho para as chaves na minha mão. São pequenas, simples, mas representam algo gigantesco. Minha primeira casa própria. Meu primeiro espaço no mundo que ninguém pode me tirar ou usar como moeda de troca. A mudança pode ser feita a partir de quinta-feira, Sandra continua. Quer que eu indique uma empresa de mudanças? Não vai ser necessário. Não tenho muita coisa. É verdade. 26 anos de vida e tudo que é realmente meu cabe em algumas caixas. Uma realização ao mesmo tempo libertadora e deprimente. Saio da imobiliária e caminho até uma loja de móveis usados que vi no caminho. Com o que sobrou na minha conta, pouco mais de R$ 300, compro uma cama de solteiro simples, R$ 200, uma mesa pequena, R$ 50 e uma cadeira, R$ 40? Posso entregar quinta-feira à tarde? Pergunta o vendedor. Perfeito. Quinta-feira. O mesmo dia da minha consulta com a psicóloga. O mesmo dia em que vou oficialmente começar minha nova vida. As coincidências às vezes parecem sinais do universo. Volto ao trabalho com as chaves queimando no bolso da minha calça. Márcia nota meu humor diferente. Você está radiante hoje. Aconteceu alguma coisa boa? Por um momento considero contar. Márcia sempre foi legal comigo, me deu bons conselhos sobre dinheiro algumas vezes. Mas ainda é cedo. Ainda preciso terminar de processar o que acabei de fazer. Só um bom dia, respondo. À tarde, recebo uma mensagem da minha mãe. Filha, você pode parar no mercado? Acabou o detergente. Leio a mensagem e pela primeira vez, não sinto aquela ansiedade automática de como vou encaixar mais um gasto no orçamento. Em uma semana, essas mensagens não serão mais meu problema. Respondo, não vou conseguir hoje. A resposta vem imediatamente, então quando? Não sei. Vocês não podem ir? Camila, que fase é essa? Você está muito estranha. Fase. Como se independência fosse uma doença temporária que logo vai passar. Como se querer ter minha própria vida fosse um capricho adolescente que precisa ser curado. Não respondo a mensagem. Em vez disso, caminho até meu novo endereço na hora do almoço. Quero ver o prédio novamente, ter certeza de que tudo isso é real. Fico parada na calçada, olhando para a janela do segundo andar que em 2 dias vai ser minha janela. Por essa janela vou ver o mundo pela perspectiva de alguém que toma suas próprias decisões. Alguém que paga apenas suas próprias contas.
Alguém que come o que quer, compra o que precisa e não deve satisfações financeiras para ninguém. Uma senhora idosa sai do prédio carregando uma sacola de compras. Ela me vê olhando e sorri. Você vai ser a nova moradora do 202? Vou sim. Que bom. Bem-vinda ao prédio. Sou a Dona Irene, moro no 101. Prazer, Dona Irene. Sou a Camila. Se precisar de alguma coisa, pode bater na minha porta. Moro aqui há 15 anos, conheço todo mundo. 15 anos no mesmo lugar. Uma estabilidade que escolheu, não que foi imposta. Deve ser uma sensação incrível. Obrigada. Com certeza vou precisar de dicas de vizinhança. Volto ao trabalho com o coração mais leve. Tenho uma vizinha gentil, um apartamento pequeno mas meu, e em breve uma vida que finalmente vai fazer sentido. Às 5 da tarde, em vez de ir direto para casa, passo numa farmácia e compro produtos de limpeza básicos para o apartamento. Detergente, desinfetante e esponjas. Produtos que vou usar para limpar meu próprio espaço, não o espaço de outras pessoas. Quando finalmente chego em casa, encontro meus pais na sala visivelmente preocupados. Camila, minha mãe se levanta assim que me vê. Precisa conversar com você. Sobre o quê? Seu comportamento. Você está muito distante, muito diferente. Meu pai se junta à conversa. Estamos preocupados, filha. Você não está sendo mais colaborativa com a família. Colaborativa. Uma palavra interessante para obediente financeiramente. Estou bem, digo, tentando manter a voz calma. Só estou repensando algumas coisas. Que coisas? Minha mãe insiste. Coisas da minha vida. Mas nós somos sua vida, ela diz, e por um momento sua voz soa genuinamente confusa. Como se realmente não entendesse que eu possa existir independentemente deles. E talvez ela realmente não entenda. Talvez, na cabeça dos dois, eu seja uma extensão da família, não uma pessoa separada com direitos e vontades próprias. Eu sei que vocês me amam, digo cuidadosamente. Mas amor não pode ser sinônimo de dependência financeira. Dependência? Meu pai se levanta, claramente ofendido. Que absurdo é esse? Pai, há quanto tempo vocês não pagam uma conta sequer nesta casa? Nós pagamos nossa parte. Que parte? Me mostrem uma conta, uma única conta que vocês pagaram nos últimos 6 meses. Silêncio. Vocês têm dinheiro para café quando convém, mas não têm para comprar o café. Tem dinheiro para a mãe fazer as unhas, mas não para os remédios dela. Como isso faz sentido? Minha mãe senta novamente, parecendo genuinamente magoada. Camila, por que você está sendo tão cruel? Cruel. Questionar a dinâmica financeira da família é crueldade. Pedir transparência é maldade. Querer independência é ingratidão. Não estou sendo cruel. Estou sendo honesta. Subo para o meu quarto antes que a conversa evolua para um confronto maior. Preciso guardar energia para quinta-feira. Preciso estar inteira para começar minha nova vida. No meu quarto, guardo as chaves do apartamento numa gaveta secreta da minha mesa. Em 2 dias elas vão abrir a porta para uma vida completamente diferente. Uma vida onde eu finalmente vou descobrir quem sou quando não estou sendo definida pelo que posso pagar para os outros. Na quarta-feira, acordo com uma sensação estranha de urgência. Falta apenas um dia para a mudança e ainda não contei nada aos meus pais. A cada hora que passa, a mentira por omissão fica mais pesada no meu peito. Desço para tomar café e encontro uma cena que me deixa gelada. Minha mãe está ao telefone, falando baixo, mas consigo escutar algumas palavras. Ponto não, ela não sabe que eu vi. Sim, estava escondido no armário. Panelas, pratos. Acho que ela está planejando alguma coisa. Meu sangue congela. Ela achou minhas compras. Quando me vê na cozinha, ela desliga rapidamente o telefone. Bom dia, filha. Dormiu bem? Com quem você estava falando? Ah, era só a sua tia Márcia. Nada importante. Tia Márcia. A irmã mais velha da minha mãe, conhecida por se meter na vida de todo mundo da família. Se ela sabe alguma coisa, logo toda a parentela vai saber. O que vocês estavam conversando? Coisas de família. Minha mãe evita meu olhar, mexendo o café com mais força que o necessário. Sento-me à mesa, mas não consigo comer nada. O clima está pesado, carregado de coisas não ditas. Meu pai aparece na cozinha, me cumprimenta de forma mais fria que o usual e se serve de café sem fazer contato visual. Eles sabem. Ou pelo menos suspeitam de alguma coisa. Pai, digo, testando as águas, vou chegar um pouco mais tarde hoje. Tenho umas coisas para resolver. Que tipo de coisas? Agora ele me olha diretamente, e há algo nos seus olhos que não consigo decifrar. Pessoais. Mais pessoais que sua família? A pergunta carrega um peso que vai além das palavras. É quase uma acusação. Não é isso, não é? Porque ultimamente parece que você tem segredos que não pode compartilhar conosco. Minha mãe se junta à pressão. Camila, somos sua família. Não deveria haver segredos entre nós. A ironia é quase risível. Eles que esconderam dinheiro enquanto me faziam pagar todas as contas, agora falam sobre não ter segredos. Todo mundo tem direito à privacidade, digo, terminando meu café rapidamente. Privacidade é diferente de mentira, meu pai rebate. A conversa está escalando para um território perigoso.
Preciso sair daqui antes que seja forçada a revelar tudo antes da hora. Vou me atrasar, digo, pegando minha bolsa. Camila, a voz da minha mãe me para na porta da cozinha. Você sabe que pode contar conosco para qualquer coisa, né? Somos sua família, sua base, seu porto seguro. Porto seguro. As palavras ecoam na minha cabeça durante todo o trajeto para o trabalho. Por anos acreditei nisso, que família era sinônimo de segurança, de apoio incondicional. Mas Porto Seguro não deveria sugar toda sua energia para se manter à tona. Porto Seguro não deveria deixar você mais frágil do que quando chegou. No trabalho, Márcia nota minha tensão imediatamente. Você está péssima. Aconteceu alguma coisa? Por um momento considero contar tudo. Márcia sempre foi uma boa ouvinte, e talvez eu precise da perspectiva de alguém de fora da situação. Márcia, posso te fazer uma pergunta hipotética? Claro. Se você descobrisse que sua família estava te usando financeiramente, como você lidaria com isso? Ela para de digitar e me olha com atenção total. Usando como? Fazendo você pagar todas as contas enquanto eles guardam dinheiro, te manipulando emocionalmente para que você se sinta obrigada a sustentar todo mundo. Márcia fica em silêncio por um momento, processando a informação. Camila, isso não é hipotético, é? Suspiro. Não. Quanto tempo isso está acontecendo? 2 anos. Desde que meu pai perdeu o emprego e minha mãe começou a ter problemas de saúde. E você descobriu que eles têm dinheiro guardado. Conto sobre os trocados que sempre aparecem quando é conveniente, sobre as unhas feitas da minha mãe, sobre os orçamentos de reforma que querem que eu financie. Márcia balança a cabeça visivelmente indignada. Isso é abuso financeiro, Camila. Claro e simples. Eu sei. Ou pelo menos estou começando a entender isso. E o que você vai fazer? Já fiz. Conto sobre o apartamento, sobre a mudança marcada para amanhã, sobre como ainda não tive coragem de contar para eles. Márcia me olha com uma mistura de admiração e preocupação. Nossa, você realmente decidiu mudar de vida. Era isso ou continuar sendo sugada até não sobrar nada de mim? E eles não sabem de nada? Desconfiam. Minha mãe achou algumas coisas que comprei e já está espalhando para a família. Camila, Márcia se inclina para a frente, você precisa se preparar para a reação deles. Quando pessoas perdem sua fonte de sustentação financeira podem reagir muito mal. Mal como? Chantagem emocional, ameaças, tentativas de sabotagem. Meu primo passou por algo parecido com a ex-mulher. Ela chegou a esvaziar a conta bancária dele quando descobriu que ele ia pedir o divórcio. Um frio na barriga. Não tinha pensado na possibilidade deles tentarem me prejudicar ativamente. Você acha que eu deveria contar hoje? Eu acho que você deveria proteger seu dinheiro primeiro. Mudar senhas, talvez até trocar de banco. E ter um plano B caso as coisas fiquem muito feias. Passo o resto da manhã nervosa, checando minha conta bancária a cada meia hora. Felizmente o dinheiro ainda está lá, mas a paranoia está se instalando. Na hora do almoço, em vez de comer, vou ao banco e mudo todas as minhas senhas. Também peço para bloquearem qualquer tentativa de movimentação sem minha presença física. Algum problema específico? Pergunta a gerente. Precaução, respondo, mas ela parece entender que há mais por trás disso. Se houver qualquer tentativa de acesso não autorizado, entraremos em contato imediatamente, ela me assegura. À tarde, recebo 3 mensagens da minha mãe. Filha, que horas vai chegar hoje? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Sua tia Márcia quer falar com você também. É sobre seu futuro. Meu futuro. Como se meu futuro fosse decisão coletiva da família. Não respondo às mensagens. Em vez disso, envio uma para Sandra da imobiliária. Posso pegar as chaves hoje mesmo? Surgiu uma situação. Claro. Pode passar aqui até às 18 horas. Às 5h30, estou na imobiliária pegando as chaves pela segunda vez. Sandra nota minha ansiedade. Tudo bem? Você parece preocupada. Só questões familiares. Nada que não se resolva. Se precisar de alguma coisa, pode me ligar. Mudanças às vezes são mais complicadas do que esperamos. Caminho até meu novo apartamento com as chaves na mão. É estranho ter um lugar que é completamente meu, onde posso entrar e sair sem dar satisfações, onde posso simplesmente existir sem ser cobrada por isso. Abro a porta e entro no espaço vazio. Amanhã, essa vai ser minha casa. Amanhã, vou dormir numa cama que paguei sem ter que justificar o gasto para ninguém. Sento no chão, encostada na parede, e finalmente permito que a realidade me atinja por completo. Estou fazendo isso. Estou realmente saindo de casa, me libertando de uma situação que estava me destruindo financeira e emocionalmente. E pela primeira vez em 2 anos, sinto que estou no controle da minha própria vida. Agora só preciso encontrar coragem para enfrentar a tempestade que sei que está vindo. Chego em casa às 7 da noite e encontro um cenário que me deixa completamente sem chão. A sala está cheia. Meus pais, tia Márcia, tio Roberto, e mais 3 pessoas que reconheço vagamente como primos distantes. Todos me olham quando entro como se fosse uma reunião de intervenção. Camila, minha mãe se levanta, senta aqui. Precisamos conversar. Meu coração dispara. Sobre o quê?
Tia Márcia toma a frente, como sempre faz quando quer controlar uma situação. Sua mãe me contou sobre as coisas estranhas que você anda comprando. Panelas, pratos. E hoje descobrimos mais algumas coisas. Ela ergue uma pasta de documentos que reconheço imediatamente. Minha pasta de planejamento financeiro, que deixei escondida na gaveta da mesa. Você foi no meu quarto? Mexeu nas minhas coisas? Esta é nossa casa, meu pai diz friamente. E você é nossa responsabilidade. Quando uma filha começa a agir de forma estranha, os pais têm direito de investigar. Tia Márcia abre a pasta e começa a ler em voz alta. Apartamentos para alugar, cálculos de orçamento doméstico, endereços de imobiliárias. Ela me olha com uma expressão que mistura decepção e superioridade. Camila, você realmente achou que poderia abandonar sua família? Eu não estou abandonando ninguém. Estou tentando ter minha própria vida. Sua própria vida? Tio Roberto, que mal conheço, se pronuncia pela primeira vez. Menina, família sagrada. O que vocês ensinaram para essa garota? Garota? Tenho 26 anos e estou sendo chamada de garota por um homem que vive de favor na casa da irmã há 5 anos. Camila, minha mãe se aproxima, segurando minhas mãos com força. Você está doente, filha. Isso que você está sentindo é depressão, ansiedade. Esse desejo de fugir da família não é normal. Não é fuga, mãe. É independência. Independência? Tia Márcia solta uma risada amarga. Com que dinheiro? Você ganha uma merreca nesse seu trabalhinzinho. Ganho o suficiente para me sustentar. Se sustentar como? Você mal consegue ajudar sua própria família. A inversão da realidade é tão absurda que por um momento fico sem palavras. Eles realmente acreditam que eu preciso de ajuda, que eu sou o problema. Meu pai se levanta, assumindo sua posição de autoridade patriarcal. Camila, você vai parar com essa bobagem agora mesmo. Vai devolver essas coisas que comprou, cancelar qualquer contrato que tenha assinado, e voltar a ser a filha responsável que sempre foi. E se eu não quiser? O silêncio que se instala é pesado, ameaçador. Então, tia Márcia diz lentamente, vamos ter que tomar providências mais sérias. Que tipo de providências? Seu tio Roberto conhece um advogado muito bom. Há formas legais de proteger uma pessoa que está claramente em surto psicológico. A ameaça está clara. Eles estão falando sobre me declarar mentalmente incapaz. Por um momento, o medo me paralisa. E se eles realmente fizerem isso? E se conseguirem convencer alguém de que estou louca? Perderia meu apartamento, meu dinheiro, minha liberdade. Mas então lembro das palavras da doutora Mariana, da consulta que tive hoje à tarde. O maior sinal de sanidade mental é reconhecer quando uma situação é tóxica e ter coragem de sair dela. Tia Márcia, digo, minha voz saindo mais firme do que esperava, posso ver esse documento que vocês têm aí? Ela hesita antes de me entregar a pasta. Folheio rapidamente até encontrar o que procuro, meus cálculos de gastos familiares dos últimos 6 meses. Já que estamos falando sobre responsabilidade financeira, digo, vamos ser transparentes sobre os números. Pego uma folha de papel e começo a escrever na mesa de centro, para que todos vejam. Conta de luz, R$ 120 mensais. Pago eu. Conta de água, R$ 60 mensais. Pago eu. Internet, R$ 80 mensais. Pago eu. Mercado, R$ 300 mensais. Pago eu. Medicamentos, R$ 200 mensais. Pago eu. Total, R$ 760 por mês que eu pago nesta casa. Olho para cada um dos presentes. Agora me expliquem. Quanto meus pais contribuem financeiramente para esta casa? Tio Roberto se mexe desconfortavelmente na cadeira. Filha, isso não é forma de falar com os pais. É uma pergunta simples que merece uma resposta simples. Meu pai tenta retomar o controle. Camila, nós te criamos, te educamos. E eu sou grata por isso. Mas criar um filho é obrigação legal, não favor que gera débito perpétuo. Pego outra folha e continuo escrevendo. Meu salário líquido, R$ 1.800. Gastos familiares, R$ 760. Sobra para mim, R$ 1.040. Gastos pessoais, transporte e alimentação, vestuário médico, R$ 690. Sobra real, R$ 350 por mês. Mostro os números para todos. R$ 350 por mês é o que me resta depois de sustentar 3 adultos. Com esse dinheiro preciso construir meu futuro, fazer emergências médicas, pensar em aposentadoria. Tia Márcia tenta minimizar. R$ 350 é um bom dinheiro para uma solteira. Para uma solteira de 26 anos que mora na casa dos pais e não tem nenhuma perspectiva de independência porque sustenta 2 adultos que poderiam trabalhar mas escolhem não trabalhar. Camila, minha mãe grita finalmente perdendo a compostura. Como você pode ser tão ingrata? Ingrata? Me levanto, sentindo toda a raiva acumulada de 2 anos subindo. Mãe, você quer ver ingratidão? Vou até meu quarto e volto com a caixa onde guardo todos os recibos e comprovantes de pagamento dos últimos 6 meses. Despejo tudo sobre a mesa de centro. Estes são todos os comprovantes de pagamento das contas desta casa nos últimos 6 meses. Cada luz, cada água, cada mercado, cada remédio. Olho para meu pai.
Você consegue me mostrar um recibo seu aí no meio? Silêncio. E você, mãe? Consegue me mostrar uma conta que pagou? Mais silêncio. Tia Márcia, já que a senhora está tão preocupada com minha ingratidão, que tal a senhora pagar as contas dos seus irmãos daqui para frente? Já que é tão fácil julgar quando não é o seu dinheiro sendo usado. Camila, você não pode falar assim comigo. Posso sim. Porque diferente dos seus irmãos, eu trabalho, eu pago minhas contas, e eu sustento esta família há 2 anos sem receber nenhum agradecimento, apenas cobrança por mais. Me viro para meus pais. Vocês querem saber a verdade? Eu já aluguei um apartamento. As chaves estão aqui na minha bolsa. Amanhã eu me mudo. O silêncio agora é absoluto. Até os primos que nem conhecem direito a situação ficam boquiabertos. E sabe o que mais? Continuo, sentindo-me mais livre a cada palavra. Vocês vão descobrir muito rapidamente como é difícil pagar contas quando não tem uma idiota fazendo isso por vocês. Meu pai se levanta, o rosto vermelho de raiva. Você não vai a lugar nenhum. Enquanto morar nesta casa, vai obedecer nossas regras. Não vou morar mais nesta casa. Pego minha bolsa e me dirijo à porta. E já que vocês estão tão preocupados com minha saúde mental, marquei uma consulta com uma psicóloga. Ela me disse uma coisa interessante, que manipular alguém financeiramente é uma forma de abuso. Camila, volta aqui. Minha mãe grita. Mas eu já estou na porta. As contas de dezembro vencem dia 5. Boa sorte. Saio batendo a porta e caminho direto para meu carro. Minhas mãos tremem tanto que demoro 3 tentativas para conseguir ligar o motor. Quando finalmente consigo, dirijo direto para meu novo apartamento. É quase meia-noite quando chego lá. O prédio está silencioso, apenas algumas janelas ainda iluminadas. Subo as escadas com pernas bombas e abro a porta do 202. Meu apartamento. Meu espaço. Meu refúgio. Sento no chão vazio e finalmente permito que as lágrimas venham. São lágrimas de alívio, de medo, de libertação. Por 2 anos vivi como uma máquina de pagar contas. Hoje finalmente voltei a ser uma pessoa. Meu celular toca incessantemente. Mensagens dos meus pais, da tia Márcia, até de primos que nem sabia que tinham meu número. Não leio nenhuma. Em vez disso, bloqueio todos os contatos da família. Na quinta-feira de manhã, acordo no chão do meu apartamento com o corpo dolorido, mas o coração leve. Hoje não vou acordar ouvindo lista de coisas que preciso comprar. Hoje vou acordar pensando no que eu quero fazer. Às 9 da manhã, os móveis que comprei chegam. A cama, a mesa, a cadeira. Peças simples mas escolhidas por mim, pagas com meu dinheiro, sem ter que justificar para ninguém. À tarde, vou ao supermercado e compro apenas o que eu vou comer. É estranho calcular porções para uma pessoa depois de anos comprando para 3. Meu carrinho fica pequeno, minha conta fica baixa, mas minha satisfação é imensa. Às 5 da tarde, estou organizando minha pequena cozinha quando recebo uma ligação de número desconhecido. Alô, Camila? Aqui é a Renata. Consegui seu número novo com a Márcia do seu trabalho. Renata, como você soube que eu mudei? Sua mãe ligou para minha mãe procurando você. Disse que você sumiu, que estão desesperados. Sinto uma pontada de culpa, rapidamente substituída por irritação. Eu não sumi. Saí de casa. Ela disse que você teve uma crise nervosa e fugiu sem levar nada. Renata, você me conhece há 10 anos. Eu pareço alguém em crise nervosa? Uma pausa. Na verdade, você parece mais sã do que nos últimos 2 anos. Conto para ela tudo o que aconteceu. A manipulação financeira, a reunião familiar de ontem, a decisão de sair. Meu Deus, Camila. Que família tóxica. Você fez certo. Você acha? Às vezes fico pensando se não fui muito dura. Muito dura? Você sustentou 2 adultos por 2 anos. Se alguém foi muito duro, foram eles contigo. Conversamos por 1 hora. Renata me conta que minha mãe ligou para várias pessoas dizendo que eu abandonei a família e estou passando por problemas psicológicos. A campanha de difamação já começou. Deixa eles falarem, Renata diz. Quem te conhece sabe que tipo de pessoa você é. Na sexta-feira, recebo uma ligação do meu trabalho. É Márcia. Camila, sua tia ligou aqui dizendo que você está desaparecida. Ela quer o endereço do seu novo apartamento. Não passe nenhuma informação para ela, por favor. Claro que não. Mas achei que você deveria saber que ela disse que vai contratar um investigador particular se precisar. Investigador particular. Para encontrar uma filha de 26 anos que saiu de casa por vontade própria. O nível de controle que querem exercer sobre minha vida é assustador. Márcia, você pode me transferir para o RH? Preciso atualizar meus dados de contato de emergência. Passo o resto da manhã removendo minha família de todos os meus contatos oficiais. Banco, trabalho, plano de saúde. Não quero que tenham acesso a nenhuma informação sobre minha vida. No sábado, 1 semana depois da minha mudança, recebo uma visita inesperada. É Tessa, uma vizinha da rua dos meus pais que sempre foi legal comigo. Camila? Nossa, que bom te encontrar. Sua mãe está dizendo que você sumiu. Não sume, Tessa. Mudei para cá. Ah, que bom. Que apartamento lindo. Ela olha ao redor com admiração.
Mas sua mãe está muito preocupada. Disse que você não responde às mensagens. Tessa, posso te contar a verdade sobre por que saí de casa? Sento com ela na minha pequena sala e explico toda a situação. Os olhos dela vão ficando cada vez maiores. Nossa, Camila, eu não sabia. Sua mãe sempre dava a entender que vocês dividiam as despesas. Nunca dividiram nada. E agora estão espalhando que estou louca para não assumir que são eles que sempre foram irresponsáveis. Tessa fica pensativa. Sabe, agora que você falou, faz sentido. Semana passada sua mãe estava na farmácia reclamando que não tinha dinheiro para os remédios. Achei estranho, porque eu sabia que você trabalhava. Agora eles vão ter que se virar sozinhos. E estão se virando. Não sei e não é mais meu problema. Tessa vai embora prometendo não contar para ninguém onde me encontrou. Mas sei que a informação vai chegar aos meus pais eventualmente. Na segunda-feira seguinte, chego do trabalho e encontro meu pai sentado na escada do prédio. Meu coração dispara. Como ele me achou? Camila. Pai. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim. Ele se levanta, e pela primeira vez noto como está abatido. Perdeu peso, tem olheiras. Sua mãe está passando mal. Não consegue dormir, não consegue comer. Você precisa voltar para casa. Pai, eu tenho uma casa. É aqui. Isso não é casa, é um buraco. Você merece coisa melhor. Eu mereço respeito. E não tenho isso na casa de vocês. Camila, somos sua família. Família que me usa como fonte de renda não é família, é empregador abusivo. Ele suspira, parecendo mais velho do que realmente é. Está bem. Se é dinheiro que você quer, podemos conversar sobre isso. Não é dinheiro que eu quero, pai. É dignidade. Que dignidade? Você está morando num cubículo, comendo miojo. Estou comendo o que eu escolho, na casa que eu pago com o dinheiro que eu ganho. Isso é dignidade. Ele fica em silêncio por um momento. As contas chegaram. E não sabemos como pagar. Arranjem um emprego. Camila, você sabe que não é tão simples. É sim. Vocês passaram 2 anos me convencendo de que era impossível para vocês trabalharem. Agora vão descobrir que não era impossível, era conveniente. Sua mãe realmente está doente, filha. Doente de quê? Porque na época que ela tinha dinheiro para fazer as unhas e botar botox, a doença não atrapalhava. Ele me olha com uma expressão que nunca vi antes. Algo entre surpresa e respeito? Você mudou. Eu cresci. Finalmente. E não há nada que eu possa dizer para te fazer voltar? Não. Ele balança a cabeça e começa a descer a escada. Na metade do caminho, se vira. Camila? Sim? Você está feliz? A pergunta me pega de surpresa. Penso por um momento antes de responder. Estou. Pela primeira vez em anos, estou realmente feliz. Ele assente e vai embora. É a última vez que vejo meu pai. 3 meses depois, recebo uma ligação de Tessa. Camila, você precisa saber. Seus pais perderam a casa. O quê? Não conseguiram pagar as contas. O banco executou a hipoteca. Eles estão morando com sua tia Márcia agora. Sinto uma pontada no peito. Parte culpa, parte tristeza, parte alívio por não estar mais envolvida nessa situação. E como eles estão? Sua mãe conseguiu um emprego de meio período numa loja. Seu pai está fazendo bicos como pedreiro. Então eles conseguem trabalhar, como eu sempre soube que conseguiam. Camila, Tessa continua. Sua mãe pediu para eu te dar um recado. Que recado? Ela disse que entende agora porque você saiu. E que sente muito. Fecho os olhos e respiro fundo. Parte de mim quer ligar para ela, tentar reconstruir algum tipo de relacionamento. Mas a parte mais sábia sabe que seria um erro. Tessa, se você falar com ela novamente, pode dizer que eu desejo que eles fiquem bem, mas que não quero contato. Posso sim. 6 meses depois da minha saída, recebo uma promoção no trabalho. Meu salário sobe para R$ 2.400. É a primeira vez na vida adulta que um aumento de salário significa mais dinheiro para mim, não mais dinheiro para sustentar outras pessoas. 1 ano depois, consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento maior, 2 quartos, sacada, numa área melhor da cidade. Quando assino o contrato de compra, choro de emoção. Aos 28 anos, finalmente conquistei minha independência completa. 2 anos depois da minha saída, encontro minha mãe por acaso no supermercado. Ela está mais magra, mais envelhecida, mas parece estranhamente mais viva. Nossos olhares se cruzam por um momento. Ela sorri timidamente e acena. Eu aceneio de volta. Não conversamos. Não precisamos. Aquele aceno carrega tudo o que precisa ser dito. Reconhecimento mútuo de que ambas estamos melhores assim. Hoje, 5 anos depois, tenho uma vida que eu mesma construí. Um apartamento próprio, uma carreira sólida, relacionamentos saudáveis. Namoro um homem que admira minha independência em vez de tentar controlá-la. Às vezes, ainda sinto culpa. Às vezes, ainda me pergunto se fiz a coisa certa. Mas então lembro da sensação de desespero que vivia todos os dias, da sensação de estar desperdiçando minha vida sustentando pessoas que poderiam se sustentar sozinhas. E então sei que fiz a única coisa que poderia fazer. Escolhi me salvar. A vingança que consegui não foi planejada.
Foi simplesmente viver bem. Foi provar que eu podia ser feliz sem eles, enquanto eles descobriam que não podiam ser felizes sem meu dinheiro. A melhor vingança contra quem te diminui é crescer. E eu cresci.